2 vídeos para não ficar muito grande, tá? Bom, a outra atividade de ontem, então, do dia 1º de abril, era aquela atividade de matemática, que era uma folhinha também, tá? Então, ali pedia para colocar os numerais, a primeira coisa, tinha os números escritos por extenso, né, com as letrinhas, e depois era para colocar o numeral, o número mesmo, que representava essa escrita. Então, assim, dizia 89, 89 é o 8 e o 9. O 55 é o 5 e o 5. O 64 é o 6 e o 4. O 36 é o 3 e o 6. Depois, o 91 é o 9 e o 1. O 48 é o 4, depois o 8. O 22 é o 2 e depois o 2. O 63 é o 6, depois o 3. Ah, prof, mas eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade de lembrar qual é, se o 6 é virado para a esquerda ou para a direita. Lembra que no caderno de tema de vocês, e todo mundo está com caderno de tema, na capa do caderno de tema tem o alfabeto pontilhado que vocês fizeram, né, da letra cursiva, e embaixo tem os números de 0 a 9. Bom, vocês podem olhar lá para tirar essas dúvidas, tá? Por enquanto, a prof ainda não conseguiu colocar a câmera de um jeito que eu consiga usar o quadro que eu tenho aqui em casa para fazer no quadro de atividade com vocês. Mas eu já tô pensando de uma forma para fazer isso, tá? Então, eu vou começar fazendo quadro para ajudar vocês. Mas, não esqueçam que vocês têm esse material de apoio. Tem lá no caderno de tema, a prof já colocou para quando vocês estivessem em casa, lembra? Por isso que tá no caderno de tema, porque para quando vocês estivessem em casa, não estivessem na aula, vocês olhassem ali para tirar as dúvidas. Como eram as letras cursivas, como eram os números, tá? Ah, mas aí lá tem o 65. Aqui na folha tem o 64, tá? E no caderno não tem o número 64, mas tem o 6 e o 4. E eu preciso dos dois para formar o 64. Então, primeiro eu vou ver como é que faz o 6, e vou botar o 6, depois eu vou botar o 4. Os dois juntos formam o 64. Tudo bem? Entendido? Depois era para completar ali o quadrinho com os números que estavam faltando, do 1 até o 100, tá? Então, assim, ó, a prof vai dizer na ordem que tá aqui, ó. Na ordem que tá aqui, tá? Primeiro esses 3, depois esses 3, depois esses e esses aqui. Então, a primeira fileira, tá? Que começa ali no coraçãozinho. O número que estava faltando era o 82, porque é o número que fica entre o 81 e 83, ó. 81, 82, 83. Depois, embaixo da estrelinha ali, o número que estava faltando é o 58, porque lá no quadrinho nós tínhamos o 57, aí tinha a estrelinha, e depois tinha o 59. Então, 57, 58, 59. É a mesma coisa que a gente fazia dos vizinhos. Depois o retângulo, nós já tínhamos falado ontem, era o 7, que é o número que fica entre o 6 e o 8. 6, 7, 8, tá? Depois ali na próxima fileira, tem um círculo com uma bolinha dentro. O número que estava faltando ali era o 64, que fica entre o 63 e o 65. Então, 63, o 6 e o 3, 64, que é o 6 e o 4, e o 65, que é o 6 e o 5, tá? Depois, embaixo, o número que estava faltando era o 76, porque fica entre o 75, o 7 e o 5, e o 77, que é o 7 e o 7, tá? E depois ali nós temos um triângulo, e representava o número 11, porque lá no quadrinho nós tínhamos, ó, o 9, o 10, o triângulo sem o número, e depois o 12. Então, 9, 10, 11, 12. E o 11 é o 1 e o 1, tá? Depois, na próxima fileira aqui, ó, nós já vimos a fileira 1, a fileira 2 e essa fileira 3 aqui, tá? Faltava, então, primeiro o número 43, que é o 4 e o 3, porque lá no quadrinho nós tínhamos
41, 42, aí não tinha 43, que vocês agora botaram, e depois era 44. Depois ali na Lua, representava o número 30, porque lá no quadrinho nós tínhamos o 27, o 28, o 29 e a Lua, que era o 30. E depois do 30 se infiria o 31 que já estava ali. Depois tem uma bolinha assim com pintadinha de preto. E aí ela representava o número 39, o 3 e o 9, que fica entre o 38, que estava lá no quadrinho, e o 40, que também estava. Vocês viram que, ó, as fileiras aqui nos quadrinhos, ó. Na fileira do 1, tá todos os números que terminam com 1. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91. Depois na fileira 2 é todos os que terminam com 2. Na fileira do 3 é todos que terminam com 3. E vai indo até aqui, ou na fileira do 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Tá? Bom, aí os próximos então, na última fileira ali, era o número 25, que é formado do 2 e o 5, o número 97, que é formado do 9 e do 7, e o número 90, que é formado do 9 e do 0, tá? E assim a gente finaliza então a aula do dia, a correção, aliás, da aula de ontem, que era do dia 1º de abril. E vamos então começar a nossa aula do dia 2 de abril, tá? Para eu colocar num outro vídeo para não ficar muito comprido. Ficar mais fácil depois para enviar para o YouTube para você assistir, para não ficar tão cansativo, tá bem?